cultura cristã, judaica-cristã, nós nos relacionamos com a pessoa de Deus como se nós estivéssemos nos relacionando com pessoas que fazem parte da nossa árvore genealógica. Tipo, você conheceu o seu bisavô? Conheceu? Conheceu o avô? Avô. Então, quando os nossos pais passam informações da nossa árvore genealógica, assim era o seu avô, né? Os nossos pais conheceram os nossos bisavós, e ele traz informações. Então, a gente, quando se refere a eles, a gente se refere de ouvir falar. Compreende isso? E é nesse contexto que esse teólogo traz essas informações que nós, Igreja Ocidental, nos relacionamos com Deus como se Deus fosse o Deus da nossa árvore genealógica. Por exemplo, alguém aqui já orou, ó Deus de Abraão, ó Deus de Jaque, ó Deus de Jacó. Alguém já orou assim? Já? Sim ou não? Muitos de nós, inclusive eu também, né? Trazendo para esse contexto, um Deus que está na nossa mente apenas como um personagem que está na história de Israel e que fez grandes feitos, e a gente sempre pensa em Deus partindo dessa visão. E quando Deus traz Isaías 43, Ele quer se revelar a nós face a face. Compreende isso? Então, o tema dessa mensagem é face a face. Porque você pode se imaginar, mas é possível, né, eu ver a face de Deus? Né? É um Deus relacional, face a face, pai e filho, compreende? Eu lembro quando era criança, eu tinha meus 8 anos, depois do almoço, eu e a minha mãe, nós íamos para onde meu pai trabalhava. Meu pai era agricultor e plantava melões, melancias, essas coisas assim. Tinha um rio de água doce e passava areias brancas assim, e eu ficava ali brincando, e meu pai me pegava por aqui e ficava assim me jogando. Eu me divertia, né, porque eu ficava olhando para o rosto dele. Subia e descia, ria olhando para o rosto dele, ele olhando para o meu rosto, e nós sorríamos. Eu tenho essas fotos no meu subconsciente. É essa relação que Deus quer ter com os seus filhos, uma relação face a face. E nós precisamos aprender como é que se desenvolve esse relacionamento. Veja que, vou trazer alguns exemplos. Moisés, uma criança que nasceu e depois foi criado no palácio. Moisés cresceu e ele ouviu as histórias do Deus de Israel, contada pela sua mãe, Joquebede. Ela fez todo o discipulado dele, e ele cresceu, e ele entendia que precisava fazer algo pelo seu povo dentro daquele contexto de escravidão. E aí chega um momento em que ele mata um egípcio e ele precisa fugir. Ele passa 40 anos no deserto, e dentro desse contexto de 40 anos, pastoreando ovelhas, cabras, ele olha para uma região da montanha
e ele vê um fogo numa sarça. E ele se aproxima, ele é atraído por esse fogo nessa sarça, e ele chega perto da sarça e ele percebe que a sarça não era consumida. E aí sai uma voz que se revela a ele. E ali é construído um diálogo. E esse Deus que revelou-se a Moisés apresentou para ele um projeto de resgatar o seu povo do Egito. E a partir daquele encontro que Moisés teve face a face com Deus, a vida de Moisés nunca mais foi a mesma. Amém? Tudo que nós sabemos de Moisés foi narrado depois desse encontro com Deus, como um dos maiores líderes da história de Israel. Tanto que quando Miriam peca e Deus vai arbitrar aquela situação, Deus fala para Arão, para Miriam: olha, com muitos dos meus servos eu falo por sonhos, falo por visões, mas com esse meu filho é face a face. Isso também aconteceu com Jó. Você conhece toda a história de Jó? Quando ele perde filhos, quando ele perde os seus bens, quando ele perde a saúde, ele perde tudo. A esposa, por assim dizer. E quando você chega no final da leitura do livro de Jó, Deus se apresenta para ele e ali tem um diálogo. Ele fala: você sabe a profundidade das colunas que sustentam o universo? Foi fazendo perguntas e ele evidentemente não sabia responder. E depois desse diálogo, ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A vida dele mudou radicalmente depois desse encontro face a face com Deus. Deus lhe restituiu tudo em dobro. Essa relação que Deus quer construir com você, baseado em Isaías 43. Deixa Isaías 43 aqui, por gentileza, versículo 1. Essa relação. Posso citar um outro exemplo? O apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, Saulo, depois Paulo. Ele era um perseguidor dos cristãos da igreja primitiva. E ele estava indo para Damasco para encontrar os cristãos e ali acorrentá-los e trazer para os tribunais e ali poder encarcerá-los. Em Atos 9, ele tem um encontro, você pode ver lá, uma luz muito forte, resplandecente. Ele tem esse encontro e ele pergunta: o que é que o Senhor quer? E Jesus fala: Saulo, por que você me persegue? Paulo, ele está ali no chão, ajoelhado, e ele chama de Senhor. O que é que o Senhor quer, Senhor? E Paulo teve esse encontro com esse Deus ali face a face. E esse Senhor manda ir para a rua direita, ali
Deus pede um servo chamado Ananias, que fosse até onde Saulo estava e que orasse por ele. E quando Ananias chega lá e ora, as escamas dos olhos literalmente caem. E a partir daí ele passa a chamar Paulo o apóstolo. A vida de Saulo mudou para Paulo e a vida dele nunca mais foi a mesma. E por último eu posso citar Tomé, que foi discípulo do Senhor Jesus, andou com Jesus, ceiou com Jesus. E quando Jesus morreu e ressuscitou, Jesus foi encontrar-se com os seus apóstolos. E em um desses encontros, Tomé não estava. E quando os apóstolos falaram o que tinha acontecido, ele falou: eu só acredito vendo, mas Deus vê tudo. Amém? Posteriormente, o Senhor Jesus apareceu e no ambiente que estavam os apóstolos, lá estava Tomé. E Jesus dirigiu-se a Tomé e disse: filho, qual é a sua dúvida? Estou parafraseando, amém? Aqui está as minhas mãos furadas. Aqui está os meus pés furados. O que mais precisa para você me ver? O texto diz que ele caiu de joelhos e adorou e disse: Senhor meu e Deus meu. O encontro face a face com Deus. Ou seja, eram pessoas que conheciam Deus, tipo, por essa árvore genealógica. É só uma analogia, amém, queridos? De ouvir falar. Todas essas pessoas que eu citei, era de ouvir falar, mas não dos olhos veem. E todos esses eventos, os olhos dessas pessoas puderam ver Deus, por assim dizer, face a face, e a relação mudou radicalmente, uma relação de pai e filhos. E aí, eu trago um patriarca chamado Jacó. A história de Jacó, você pode ler, está em Gênesis capítulo 25. Aí você pode pular, se você quiser, para o capítulo 32 e o capítulo 33, que o capítulo 32 eu pulei alguns poucos versículos, mas eu posso trazer para vocês todo o contexto, porque vai capítulo 25 e depois vai subindo, 26, 27, 28, 29, 30 e vai embora. Amém, queridos? O capítulo 25 diz que a sua mãe estava grávida e havia, nesse processo de gravidez, um conflito no seu ventre. E ela foi orar a Deus. Até que um dia Deus revelou para ela que ela seria mãe de gêmeos. E Deus trouxe uma revelação para ela. O texto não diz, o texto não fala que Deus pediu para que ela não contasse. O texto não fala. O fato é que Deus contou que quando esses gêmeos nascessem, o mais velho, que seria o primogênito, seria servo do mais novo.
E na cultura judaica, o primogênito é o herdeiro de tudo aquilo, né, que o pai tem. Amém, queridos? Mas Deus, já no ventre, já determinou o futuro desses dois meninos. O mais velho seria servo do mais novo. E está lá, Gênesis 25, fala assim, ó: sairão do seu ventre duas nações. Serão duas nações. Duas. Só que ela guardou esse segredo. Jacó não sabia, Isaac não sabia, Esaú não sabia. Os filhos eram Esaú e Jacó. Eles não sabiam. Ela guardou como mãe esse segredo. Até que o pai, já na sua velhice, já perdendo a visão, já perdendo a audição, chamou o seu filho Esaú, pediu que ele fosse caçar e fizesse um guisado que ele iria dar a bênção. Quando ela ouve isso, ela chama o seu filho Jacó. Ela tinha essa informação que as bênçãos do pai seria para o mais novo. Falou: corre e vai pedir a bênção do seu pai, que ele está para morrer. Essa bênção é sua. E ali ela prepara um guisado e fala para ele levar esse guisado, o mais novo, para o pai, e assim ele seria abençoado, porque foi a vontade de Deus. Esaú, ele era caçador, ele era peludo, ele tinha muitos pelos. Jacó não era peludo, ele era pastor de ovelhas. Então a mãe, ela pega a pele de cordeiro, coloca em cima do filho, com cheiro do irmão mais velho, Esaú, veste ele, como fosse uma sobreposta, e fala: vai, e pega a bênção do teu pai. Jacó não sabe de nada, desse diálogo com Deus, que a bênção era dele. Ele vai. E quando ele chega para o seu pai, e fala: pai, papai, eu vim pedir a minha bênção. Tá bom, eu vou dar a bênção para você. E o pai pergunta: qual é o seu nome? E ao invés dele falar Jacó, ele falou Esaú. Em outras palavras, ele disse assim: eu não sou eu não sou Jacó, eu sou Esaú. Então, compreende-se teologicamente falando, isso não é um pensamento só meu, mas é um pensamento teológico de muitos teólogos, que Jacó sempre quis assumir a identidade do irmão mais velho, tanto que ele sai agarrado no calcanhar do seu irmão. Ele troca a primogenitura por um prato de lentilha. Então, dentro desse contexto, os teólogos compreendem que Jacó sempre quis ser a personalidade do irmão mais velho. Estão compreendendo isso? Amém, queridos? Sempre quis ser. Eu não sou eu sou Esaú. Talvez ele admirasse o seu irmão. E o pai abençoa, e logo na sequência chega Esaú com a caça para fazer o guisado e pedir a bênção do pai. E o pai fala: mas eu já te abençoei. Então Esaú entendeu
que Jacó chegou na frente e pegou a bênção. E a mãe falou para ele: olha, quando seu pai morrer, ele vai te matar. Então você precisa fugir imediatamente para a casa de Labão. E assim ele foi. Esse é todo o contexto de Gênesis capítulo 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Amém? É um resumo, né? Você lê e você resume para você poder entender. Tá? Claro que tem várias passagens aqui no meio, mas é só um contexto para vocês entenderem Isaías 43. Amém, queridos? Passaram-se 20 anos, Deus o abençoou e ele ficou riquíssimo. Escravos, camelos, ovelhas, cabras, família grande, riquíssimo. E Deus então fala para ele retornar para a sua terra. E ele retorna. Retorna rico. Mas ele precisava lidar agora com as sombras do seu passado. Porque Jacó era um personagem. Na mente dele, ele não era ele. Ele precisava lidar com seu irmão Esaú. Ele precisava enfrentar. E ele sabia que quando ele encontrasse o seu irmão, ele não podia fingir que ele não era ele, Jacó. Porque ele conhecia Esaú e Esaú conhecia Jacó. E ele precisava tratar dessas questões do seu passado. Você tem uma história com o seu passado? Que você tem medo de enfrentar? É para você pensar. Você tem medo de enfrentar essas sombras do seu passado? Amém? Vá pensando. Quando você vai para o capítulo 32, o capítulo 32 inteiro é a preparação desse encontro de Jacó com Esaú. Capítulo 32 inteiro. Amém? É a preparação. E o que acontece aqui? Para você entender Isaías 43. Ele tem medo de enfrentar o seu irmão. Ele tem medo que seja assassinado pelo seu irmão, porque a mãe falou: quando seu pai morrer, ele vai te matar. Ele está indo para esse encontro dentro desse contexto das sombras do passado. Gênesis 32 inteiro é isso. Então, o que é que ele faz? Ele divide a sua família em 2 grupos, manda um na frente, outro atrás, manda funcionários na frente, levando centenas de presentes, de ovelhas, de cabras, para apaziguar o ânimo do seu irmão Esaú. Então tem o Val do Jaboque, que é um rio, ele passa com todos os seus pertences. Ele era casado com Lia e Raquel, tinha filhos com ambas. Passa e depois ele fica para trás. Isso um dia antes desse encontro com o seu irmão. Um dia antes. Então ele atravessa o Val do Jaboque, que era um riacho, e ele faz uma oração.
versículo 9 do capítulo 32, Novo Testamento na linguagem de hoje. Amém? Vocês estão compreendendo todo o contexto, pessoal? Sim? Para você entender Isaías 43? Amém? Ele faz isso aqui, é uma oração. 32, 9. Depois Jacó fez essa oração: ouve-me, ó Senhor. Olha aqui, o clamor. Olha o clamor. Ouve-me, ó Senhor. É como se alguém estivesse falando: ei, alguém pode me ouvir? Sabe? Ouve-me, Senhor. O Senhor pode me ouvir? Deus do meu avô Abraão e de Isaac, o meu pai. Que Deus é esse? Eu pergunto para vocês. Que Deus é esse? Deus do meu avô Abraão, árvore árvore, o Deus da árvore genealógica, o Deus do meu pai Isaac, o Deus da árvore genealógica. Não era o Deus de Jacó, era o Deus dos seus pais. O que estava faltando? O encontro face. Você já teve esse encontro? Face a face, para poder enfrentar as sombras do seu passado? Porque esse Jacó aqui era um personagem de Esaú. Quem é você? Esaú, o pai perguntou. Trocou a primogenitura por um prato de lentilha. De quem era a primogenitura? Do seu irmão Esaú. Aí ele fala: tu me mandaste voltar para a minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Aí você vai lendo o texto. E os funcionários que foram, retornaram. Porque isso aqui está dentro de um contexto de informações que ele recebeu. Olha, o seu irmão está vindo com 400 homens. Aí as sombras do passado vieram, vai me matar. Seria assassinado. Sombras do passado. Quando você vai lendo o texto, tem uma luta aqui. O texto diz que nessa vigília da noite, um homem aparece. Quando Jacó atravessou o rio Jaboque. E o que é que acontece? Esse homem veio e lutou com Jacó a noite toda, até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na sua junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Aqui no quadril. A coxa foi essa parte do quadril aqui. Que com o devido respeito, Tite. Vocês já viram como é que o Tite anda? Já viram? Já viram? Tite, com devido respeito, anda só um pouquinho, para eles entenderem como era que Jacó saiu dessa luta. Vem até aqui, Tite, por gentileza. Até mais ou menos, olha como, anda normal. Ó, quadril, tá vendo aqui, ó? Depois da batalha, pode voltar, Tite, muito obrigado. Ó, perceberam?
Depois da batalha, literalmente, Jacó passou a mancar, porque o anjo feriu a sua coxa aqui no quadril. Feriu aqui, depois dessa batalha. E aí, o que acontece? Aqui. O 27. Aqui está o resgate da identidade. Versículo 27. Dentro dessa batalha, me solta que o dia está amanhecendo, não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Isso fala Jacó. E aí o homem perguntou: como você se chama? Qual é o seu nome? Eu pergunto para você, qual é o seu nome de verdade? Aí Jacó respondeu: eu sou Jacó. Eu sou Jacó. Eu sou eu mesmo. Aí Deus falou: ah, então você tem um nome? Então você se chama Jacó? Em outras palavras, Jacó tirou a máscara. Tirou a máscara. Está vendo o encontro face a face? Está vendo aqui? Esse é o encontro face a face. Porque Deus não se relaciona com personagens. Jacó era um personagem. Deus se relaciona com pessoas. Mas para Deus se relacionar com pessoas, você precisa tirar a sua máscara. Você precisa chegar para Deus e falar: eu sou o Ari, o mais vil pecador, que tenho medo das minhas sombras do passado. E eu quero fingir para as minhas sombras do passado que eu não sou eu, porque eu tenho medo de enfrentar esse passado. Estão compreendendo? Esse encontro face a face, ele só é possível quando a gente assume de verdade quem nós somos de fato, porque Deus já sabe. Deus já sabe. Então, Deus falou: o seu nome não será mais Jacó. Vamos mudar o seu nome. O seu nome vai ser Israel, príncipe, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. A vida de Israel, depois desse encontro face a face com Deus, nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Porque Jacó, ele foi gerado no ventre da sua mãe. Já Israel foi formado aqui, formado. Ele não foi gerado, não foi criado. Deus o formou. Você é um príncipe agora. Você pode voltar
e enfrentar as sombras do seu passado. Você pode voltar e enfrentar o seu irmão Esaú. Não precisa mais ter medo do seu passado. Não precisa mais ter medo. Israel, ele foi formado no Val de Jaboque. Sabe? E muitas vezes a gente precisa fazer como Tomé. Tomé andou com Jesus 3 anos, mas disse que não acreditava nesse Jesus ressurreto. Então ele precisava ver face a face. E quando ele viu, ele ajoelhou-se, como Jacó aqui, humilhou-se diante de Deus e adorou. A gente precisa fazer o que Tomé fez. Senhor meu e Deus meu, agora os meus olhos te veem. Nós precisamos fazer isso. Você precisa construir um relacionamento de verdade. Deus sabe quem você é. Deus conhece o teu passado. Ele quer te resgatar desse passado. Ele quer fazer de você um príncipe. Ele quer fazer de você uma princesa. Ele não quer que você tenha medo de ninguém, nem de nada. Ele não quer. Aí eu volto para Isaías 43, 1, 2 e 3. Aí eu volto para cá. Esse texto é para você que deseja tirar essa máscara, que deseja despir-se desse personagem e assumir diante de Deus quem de fato você é. É para você. Agora, Ari, eu sou o Senhor teu Deus que te gerou. Eu te digo, Ari, não tenha medo, pode voltar para o seu passado agora, pois eu o salvarei você. Vá lá encontrar com seu irmão Esaú. Ele não vai fazer nada com você. Enfrente o seu passado, pois eu o salvarei, eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Você é de Deus. Partindo do novo nascimento, você é de Deus. Você foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém te toca, exceto os fatores exteriores, como foi no caso do seu servo Jó, quando no capítulo 1, versículo 1, Deus chama ele de justo. Esse é meu servo, fiel e justo. Isso é o próprio Deus que o chamou. Mas o que importa é como termina. Esse servo justo e fiel perdeu tudo, mas o final é jubilante. Deus o restituiu tudo em dobro, dupla honra. Jó conhecia o Deus da árvore genealógica dos seus pais. Certamente os seus pais falaram muito de Deus para ele, Jó. Ele só via o Deus da história. Muitas vezes você conhece o Deus da Bíblia, mas você precisa conhecer o Deus que é real, que é vivo,
e que é um Deus Pai amoroso, bondoso, misericordioso, que nunca vai te desapontar, que vai sempre te corrigir em amor, em respeito, que vai sempre te lidar com você nos seus erros com a mais absoluta dignidade de um pai para um filho. Compreenda essas coisas. Versículo 2. Olha aqui, isso aqui é para a pessoa que tira a máscara. Versículo 2. Quando você atravessar as águas profundas, ele estava no rio, no Val do Jaboque. Ele precisava voltar, passar um riacho, que as águas não iam na canela. Mas depois dessas águas tinha um irmão com 400 homens. Quando você passar essas águas profundas, eu estarei ao seu lado. Ao seu lado. E você não se afogará, você não vai morrer quando passar pelo fogo, né? A batalha que seria ali travada na mente dele, esse encontro com seu passado, com seu irmão. Se tiver que brigar, vou ter que lutar. As chamas não queimarão você, a espada não vai te atingir. Isso é para você que quer nessa noite tirar sua máscara e falar: eu sou o Ari. Eu não quero mais ser quem eu desejava ser. Quero ser apenas o Ari, o teu servo, Pai, o teu filho. E o 3. Pois eu, Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dê como pagamento, e aqui está, as bênçãos que Deus tem designado para você. São porções dessa terra. É isso que Isaías 43 nos comunica. Ter um encontro face a face com Deus. E quando você vai no capítulo 33, para a gente fechar, 33, olha só, aqui é o encontro, o capítulo 33 é o encontro que eu não vou ler, amém? E ele vem, Esaú vem e devolve tudo, fala: eu não quero nada seu, eu não quero. E o texto diz que Esaú correu e chorou e perdoou e abraçou, porque Deus já tinha abrandado de maneira antecipada o coração daquele irmão que um dia jurou matá-lo. É isso que Deus faz com seus adversários. Deus já vai na frente preparando tudo. Tudo, absolutamente tudo. E a morte se transforma em vida e o fracasso se transforma em sucesso. E ali se abraçaram e festejaram. E cada um vai para o seu destino. E diz Gênesis 33 que assim Jacó voltou da Mesopotâmia para Canaã. Ele chegou são e salvo à cidade de Siquém e armou o seu acampamento ali, depois desse encontro. E olha que coisa interessante. Ele comprou, versículo 19, por 100 barras de prata, comprou terras dos filhos de Amor, o pai de Siquém, e nelas armou o seu acampamento. E o versículo 20, 33, 20, olha aqui, irmãos. O resgate da identidade. Presta atenção nisso. Ali, ele construiu um altar e pôs nele o nome de El. El é Deus. Agora, o Deus de Israel, o meu Deus. Agora não é mais o Deus da sua árvore genealógica.
Agora não é mais o Deus de Abraão e Isaque. Agora é o Deus de Israel. Porque ele viu Deus face a face. É isso que Deus quer fazer com você. Eu vou pedir para o pessoal do louvor fazer uma música aqui, mas sem muito barulho. Guitarra ou violão, porque eu quero que vocês reflitam sobre isso. E você venha, se você sentir aqui, nesse val de Jaboque, e deixe a sua máscara aqui e assuma a sua identidade, para que você tenha esse encontro face a face com Deus, e você também possa dizer como Jacó, construir um altar novo no seu coração, e você falar ao Senhor: meu Deus, não o Deus daquele personagem, aquele personagem morreu, esse personagem vai ficar sepultado aqui, e aqui vai levantar-se uma nova pessoa, que vai construir um relacionamento tão profundo, tão incrível. É isso. Vamos ficar de pé? Fica à vontade. Não, fique à vontade. De fundo, tá bom? De fundo, eu não quero de fundo, porque eu preciso que eles reflitam. Amém? Amém, queridos? Feche os seus olhos, curve as suas cabeças, e um a um, aquele que o Espírito Santo de Deus for tocando dentro desse contexto de Isaías 43. Não venha por mim, venha por você mesmo, porque Deus vai te perguntar: qual é o seu nome? E você pode falar aqui: eu sou a mais vil pecadora, o mais vil pecador. Porque Deus já sabe. Deus só quer que você saiba quem você é. Porque aí está o resgate da sua personalidade. Assuma a sua personalidade diante de Deus. E faça chamar com ousadia de papai. De papai. Vá para o colo dele. Vá abraçá-lo. Sabe por quê? Porque quando o diabo vier te acusar, Romanos 8, o Espírito Santo de Deus vai falar: não há nenhuma condenação contra você. Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, a lei da carne, mas segundo a lei, mas que anda segundo a lei do Espírito. Jacó saiu da lei da carne